Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Conversa Entre Amigos. Mais uma, né, Valdice? Exatamente. Boa noite, você que está chegando aí, já esperando, né, mais um podcast. Esse hoje vai dar o que falar, viu? Todos têm dado, né? Mas hoje chegamos assim no ápice, ainda mais num momento desse, né, que o mundo Baixa aí, um mundo em expectativa de guerra, né? Pelo que está acontecendo aí fora. Né? Exatamente, onde a gente sabe que o planeta está todo em guerra aí, todo mundo na expectativa da guerra do Irã com Israel. E aí vem um tema como esse, né? Qual é o tema mesmo, rapaz? Fé e ciência conversam. Nós temos uma pergunta e a gente estava falando aqui nos bastidores. Conversar até, de repente... Conversa. Pode até conversar, né? O problema é se entende. O que é que vai acontecer? É interessante que eu sempre mando para alguns amigos e tal, e eu recebo comentários, alguns assim pertinentes, e duas pessoas me chamaram a atenção, que nunca me responderam nada. Disseram assim, hoje vai ser muito bom. Então a gente vai ter audiências exclusivas hoje, assim, porque tem temas que interessam. E hoje nós temos, né, um acadêmico, né, com formação histórica, teológica. Não sei não como é que vai ser. Só faltou aqui, sabe o que agora? Um cientista. Olha aí, tá vendo? Vocês pensou nisso? Mas aí ele vai assumir o papel disso. Ele vai ter que falar pelos dois, né? Assumir o papel, incorporar, já colocar uma responsabilidade sobre ele. É verdade. Né? Seja bem-vindo, meu amigo Bispo Lúcio. Muito boa noite, pastor Renato, boa noite, pessoal disse, a todos vocês que estão nos ouvindo e assistindo. É uma honra, né, um prazer estar aqui entre amigos nesse bate-papo, Fé e Ciência, já incumbido dessa responsabilidade, desse peso aí, tudo aí. Mas vamos lá, né? Capacidade a gente sabe que você tem, então a gente vai tentar aqui explorar de todo jeito aqui nessa mesa. Espremer, né? Como a gente faz de vez em quando, né? Eu vi, se hoje a gente começar, a gente queria pedir uma apresentação sua, né? Quem é Lúcio Cardoso, independente da sua vida, ou em paralelo, né? Com aquilo que a gente está vivendo aí, profissional, enfim, quem é o Lúcio Cardoso para quem está nos assistindo aí? Bom, meu nome na verdade é Antônio Lúcio Cardoso, né? O pessoal me conhece mais como Lúcio, então ficou assim. Mas eu sou mineiro, né? Vim aqui para Bahia em 90 e... Mineiro Ai? Mineiro Ai. Não dá para disfarçar, viu? Tem aquele baiano que ainda dá ainda guarda um oi trem. Né? Então, eu sou casado há 24 anos, né, com Vânia Sheila, baiana, que eu encontrei aqui, me casei aqui. Tenho 2 filhos, Daniel e Arthur. E sou professor, né, Teologia Sistemática na Faculdade Batista. Sou bispo, né, da Igreja Batista Caminho das Árvores. E aí... estamos aí, né, para debater um pouquinho, né, conversar um pouquinho sobre fé e ciência. Muito isso bom. Aí. E vamos começar, né? Vamos começar porque, assim, um acadêmico, né, é a pessoa talvez mais indicada. O senhor recebe na sala de aula esse tipo de temática, assim, esse confronto, assim, dos alunos em relação à pessoa quando chega, assim. Qual é o semestre dessa disciplina que o senhor leciona? Bom, a gente trabalha com a disciplina sistemática desde o primeiro semestre. Desde o primeiro semestre. Né? A introdução à teologia já é uma preparação para essa teologia sistemática. Né? Então o senhor pega desde cedo os calouros, né, que estão chegando na universidade, e eu acredito que toda pessoa que vai fazer teologia, ela chega com uma bagagem, pelo menos assim, eu quero conhecer Deus, eu quero saber a manifestação de Deus. E o pior não é isso, é que acham que vão estudar Deus. É exatamente isso aí. A teologia sistemática vai tentar sistematizar de modo que, olha, Deus não se estuda. Baseado nas suas manifestações, a gente vai criar uma linha aqui. Eu acho que o calouro, quando chega, ele acredito que sim, eu queria ouvir o senhor, chega com essa ideia, dizendo assim, bom, eu vou buscar Deus, eu vou mergulhar em Deus, mas chega numa hora, aí você diz assim, vamos ler o livro tal, vamos falar sobre o filósofo tal, vamos falar sobre uma teoria tal, pô, mas eu queria só a Bíblia, né? E como é que fica esse confronto na cabeça do calouro para começar assim? Logo de início, né, ele já toma um choque, né, porque eu já introduzo com uma pergunta, né, para ele sobre o conceito de fé. Né? Qual é o seu conceito, sua ideia de fé? E o que você entende por teologia? Aí você vê numa sala de 40 alunos, talvez a resposta são
praticamente idênticas, né? Quando você tem uma turma assim de teologia, eu tive uma turma que foi mesclado com filosofia, rapaz. Aí é problema. Aí foi assim uma experiência que, né, muito nova, porque a galera de filosofia Filosofando. não tem muita questão de teologia, teologando. Então assim, para mim dar essa aula lá foi algo assim desafiador. Desafiador. Mas no final das contas foi muito bom, proveitoso, a gente aprendeu bastante, né? Porque, como o pastor Renato falou, né, as pessoas entram ali com essa ideia. Né, eu quero estudar Deus. Como é que eu torno Deus um objeto de estudo? De estudo. Não tem como. Né? A teologia ela se fundamenta na fé. Né? Então, quando você pergunta a pessoa o que é teologia, aí pega a palavra e diz assim, teologia, né? Estudo de Deus. Mas não se estuda Deus. E não pode ser objeto. Então o que se estuda? Na verdade, você estuda com... Isso já podemos dizer, início, o próprio significado, o sentido da palavra já traz um conflito, né? Isso. Porque cada ciência, cada estudo, ele tem o seu significado. Aí quando chega em teologia, estudo de Deus. Aí a ciência bota que é para estudar Deus. Como é que você vai estudar Deus? Como é que você vai estudar Deus? Né? Aí você já percebe o conflito desde... né? A etimologia da palavra. Olha como a coisa começa, né? Mas isso é só para abrir o apetite. E assim, e essa experiência com o pessoal, você no primeiro semestre você tem assim, o cara já abandona, já deixa, teve essa evasão? Né? Quando a gente apresenta a proposta, né, e traz essas perguntas que eles às vezes ou respondem de forma imprecisa, não vou dizer incorreta, mas imprecisa, e aí você gera nele a curiosidade, expectativa, né? Poxa, então como é esse negócio? Como é que fica? E principalmente essa temática de fé e ciência, porque eu utilizo a bibliografia básica que a gente utiliza, né? Eu trabalho com autores de confissões de fé diferentes, uns católicos, outros assim mais batista e outros assim... Propositadamente? Propositadamente, para mostrar para eles que existem vários conceitos. Quer dizer, já não chega a confusão etimológica da palavra, o cabo ainda bota diferentes tipos de fé dentro da fé. O contraditório é sempre bom, né? Dentro da fé, rapaz, você vai fundir a cabeça dos alunos. Teologia não é uma ciência exata. Não, com certeza. Então aí não tem essa resposta, às vezes, de você dizer qual que é certo. verdade. Geralmente você faz isso, né? Isso é certo ou errado. Peraí, você tem opções, propostas, teorias, e aí você tem que ver aquela que mais é coerente, que te convence mais. Né? E a fé é uma coisa muito pessoal, personalíssima. Então, por mais que você tenha um significado, um sentido, a fé em ela vai trazer um resultado, para outro, ela vai trazer outro resultado. Quando você vai perguntar, cada um vai falar pela sua experiência de fé. Essa experiência de fé vai traduzir em um resultado único e próprio. Esse é o ponto-chave. Porque quando a gente fala assim, qual o seu conceito de fé? Geralmente eles citam Hebreus 11:1. É quase unânime essa citação. Aí eu falo assim, mas me dê um conceito mais assim, acadêmico, sem ser a citação. Aí fica aquele grilinho. Então aí eu entro com os teóricos, né? Eu falo assim, poxa, mas vamos supor, o conceito de Agostinho, né? E Anselmo, que ele vai dizer assim, olha, teologia é o quê? É fé em busca de compreensão. Né? Então aí você pensa, fé em busca de compreensão? Como é que é isso? Aí você vem para os mais modernos, né? Tem um que eu gosto muito, que inclusive ele é até irmão de Leonardo Boff, que é Clodovis Boff, ele é da Ordem dos Servos de Maria, católico. Mas o conceito dele é que ele diz assim, olha, quando a fé seduz a razão, nasce teologia. Ou seja, quando a fé, vamos lá, vamos devagar. Quando a fé seduz a razão, nasce teologia. Porque a teologia, ela é a relação entre fé e razão. Fé e razão. Né? Eu gosto muito de August Strong, na sistemática dele, ele diz assim, olha, fé é um tipo de conhecimento, mas um conhecimento mais elevado. E ele cita, interessante... Metafísico, mais acima. Não, ele fala assim, ó, por exemplo, você não pode conhecer uma laranja só de olhar para ela.
Ele precisa descascar, chupar para Isso, poder... para você experimentar. Uhum. Aí ele fala assim, um músico, acho que o pastor Renato, né? Não. Toca, não Nada. toca, nada. Nada. O músico você aprende a matemática da música, você lê partitura, mas não necessariamente você precisa tocar para ler partitura. Uhum. Então ele fala assim, ó, existe vários tipos de conhecimento. Tem conhecimento teórico, conhecimento prático. E ele diz assim, a fé é um tipo de conhecimento que vai lhe proporcionar conhecer coisas de Deus. Né? E aí ele E vai outras defender experiências, isso, né? ele vai defender. E tem uma citação dele que ele diz assim, até interessante, ele fala assim, olha, quando você olha um objeto plano só com o olho, você só vê uma dimensão. Mas se você quer conhecer ele por completo, você tem que olhar com os dois olhos. Aí ele fala assim, para você estudar Deus, né, teologia, essas coisas, você tem que olhar com um olho da razão e o outro do coração, ou da fé. Né? Que aí você vai conseguir ter uma visão completa. Eu gosto de brincar, lá, às vezes você está aqui numa mesa como essa, né? Na conversa entre amigos, você pega um papel, escreve o número 6, né? Eu estou vendo 6, mas você do lado de lá está vendo 9. Ou seja, tudo vai depender do ângulo. Podemos dizer então que a teologia depende do ângulo de visão? Rapaz, você foi no ponto certo da coisa. Né? Nesse livro que o Klaus Boff escreveu, né, Introdução ao Método Teológico, ele diz o seguinte, que ele defende a teologia como uma ciência como qualquer outra. Ele vai dizer assim, olha, toda ciência tem um objeto de estudo. Tá? A ciência também tem um sujeito que estuda. Sim. E tem um método, ou caminho, ou a perspectiva. Então o que ele faz? Olha, a teologia ela pode tratar qualquer temática. Sim. Tá? Mas o que vai dizer, informar se de fato é teologia, é a perspectiva. Qual é a perspectiva que eu estudo? Adotado. Então, por exemplo, você viu na pandemia, você viu economista falando de pandemia, você viu geneticista, não sei, todo alergia, mundo, tudo é especialidade, mas cada um falou na sua perspectiva. Isso. E o teólogo ou o cristão pode falar de pandemia? Quando ele fala de pandemia, na perspectiva da fé. Exatamente, teologicamente. Isso, mas fé em quê? Porque se você pegar e citar a passagem de Hebreus, parece um pouco subjetivo. Aí ele diz assim, olha, a fé ela tem dados positivos, ela tem algo de objetivo, porque é a fé na revelação de Deus. A fé na revelação de Deus. E a Bíblia já diz isso, né? Deuteronômio 29, as coisas reveladas, as coisas escondidas estão com o Senhor. As reveladas são para vocês, para os filhos de vocês, para os filhos dos filhos de vocês. Então muita coisa nem tudo, mas muita coisa está revelada. Muita coisa está revelada. E a forma de conhecer essa revelação é na perspectiva da fé. Quando a gente abriu aqui o tema, veio uma pergunta lá no Instagram dizendo assim, a Bíblia pode ser considerada também um livro científico e por quê? Como é que o senhor responde aí? A Bíblia pode ser considerado um livro científico, e aí depois ela até colocou um argumento, porque assim, tem até essa discussão teológica, tipo assim, a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, né? A depender da religião, seja, a Bíblia é totalmente se ela é a palavra, ela não poderia ser científica. Se ela contém, ela pode ser científica. Rapaz, quando você faz deixa com universitário. Quando você fala assim, um livro científico, eu acredito que a proposta de uma bibliografia científica é provar coisas, né? A Bíblia, ela é um conjunto de testemunhos, de experiências que homens viveram. Sim. Né? Então, ela não tem um objetivo de provar dentro do Mas e aquilo que é provado e que está na Bíblia, não poderia por exemplo, ser tratado como ciência? A teologia, sim. Aí, o que acontece? A teologia utiliza a Bíblia como um instrumento ou como o material básico de estudo, tá? E aí você tem, porque a Bíblia relata fatos, você tem livros aí, né, que são, que vão apresentar dados concretos e reais sobre atributos de Deus, por exemplo. Mas, por exemplo, meu bispo,
A gente poderia, por exemplo, afirmar que relatos históricos comprovadamente e que são bíblicos, isso não poderia ser encaixado, por exemplo, como ciência? Exemplo prático, para a gente entender melhor. Todo mundo sabe que o Evangelho de João foi escrito pelo evangelista João, Sim. na ilha de Patmos. Sim. Está escrito lá. Tem uma geografia envolvida. E isso é comprovado. Sim, é real, autêntico, existem verídico. eventos, existem escritos históricos que podem ser comprovados cientificamente. Sim, são dados. Essa relação, como é que a gente pode, né, tratar isso entre fé e ciência? Exatamente, por exemplo, você disse, bem, são provas. Então, o que a teologia fala? Onde é que eu encontro fontes, tá? Como é que eu falo a prova da existência de Deus? Onde é que eu acho provas da existência de Deus? Né? Você encontra isso na natureza. Sim. Né? No universo. Isso. A própria Bíblia diz que, né, a criação manifesta, isso. revela Deus. Não o conceito teísta, né? Porque às vezes as pessoas entendem que você contemplando a natureza, você vai ter uma ideia, uma concepção do Deus que você... Não é assim. Você tem entendimento que existe um Deus, um Criador. Sim. Tá? Mas tem a revelação dele, tá? da sua pessoa. Não no sentido de essência, mas dos seus atributos. Isso são provas. Inclusive, esse autor que eu citei discute muito isso, que ele vai dizer o seguinte... Existe os agnósticos e uma corrente de pensamentos que vão refutar, né, essa questão dos atributos de Deus, essas ideias de um Deus transcendente, que é impossível alcançar com o cognitivo, com a razão. Tá? É porque a dimensão dele é uma coisa... Eu tenho um vídeo lá em casa, eu baixei e consegui da internet, não sei se vocês já viram, ele sai mostrando os planetas e chega na maior estrela já conhecida, né, pelo homem em função dos Hubble, dos telescópios, essas coisas todas. E essa estrela que é conhecida, ela é maior que o nosso sistema solar bilhões de vezes. E aí, quando a Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés do Senhor, e você começa a imaginar isso, Canis Majori, se eu não me engano, o nome dessa estrela, eu fico assim pensando o tamanho desse Deus. Então, é uma coisa assim inimaginável. Não cabe, né? Na nossa... Você falou, o termo é exatamente esse, inimaginável, inconcebível. Inconcebível. Porque quando você vai ver os atributos de Deus, da infinitude de Deus, tá? E aí você vai ver o atributo da onipresença. Você pergunta assim, o que é onipresença? Ele vai dizer assim, ó, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Isso é panteísmo. Ou você pede a pessoa uma definição de Deus. Deus para mim é tudo. Você está dizendo que ele não é nada. Porque se ele é tudo, como é que você distingue ele de alguma coisa? Então aí a pessoa pensa, espera aí, o que é? Quando Deus fala com Moisés ali, naquela experiência da sarça ardente, e que Moisés pergunta para ele, espera aí, eu vou para lá e vou dizer o quê? Quem é você, né? Quem é esse Deus? Aí, e Moisés estava esperando uma identidade, que ele falasse, e aí ele fala aquela declaração, né? Eu sou. Imagine a eu gente sou o que quando você quiser. Rapaz, olha, porque assim, todos os deuses, as divindades dos egípcios, elas tinham nomes, e os tinha uma nomes identificação. caracterizam. Olha, esse é o Deus da guerra, esse é o Deus, mas seu atributo. Esse Deus não pode ser limitado por um único nome. É perfeito. Então você vai ver isso na Bíblia. Quando você falou essa citação aí, o extrato dos pés de Deus está dizendo o seguinte, olha, o que a gente pode limitar Deus? Ele está fora do espaço-tempo. Não, ele não tem início nem fim, né? Aí como é que você fala disso? Então, às vezes, aqueles que são mais racionais começam a dizer assim, isso está fugindo muito, né? Aí, tá divagando. Isso, o agnosticismo vai dizer assim, olha, eu não vou falar que não existe e nem que existe, porque isso está além do alcance cognitivo. Só que esses
teóricos, eles vão dizer assim, sim, mas o testemunho daquelas pessoas que viveram essas experiências são reais. A história comprova, a arqueologia comprova, então por que eu não posso dar status de verdade para isso? Com certeza. E ele diz assim que a própria ciência física, ela se apoia em testemunhos, em experiências. Agora, o que mais me encanta, pastores, é o seguinte, esse Deus, nessa dimensão, e aí ele resolve vir até nós de forma humana para mostrar que o que ele disse lá na criação, que nos criou como imagem e semelhança, para que não tivéssemos dúvida, aí ele vem na forma humana para fazer tudo o que foi feito. Como é que a gente relaciona isso? Mas, olha, existe alguns estudiosos que vão dizer assim, ainda que o homem não tivesse caído para que Jesus tivesse que vir para resgatar, Deus já tinha um projeto de vinda nesse sentido, sabe? Porque essa questão do relacionamento dele conosco. O teste foi no Éden, quando ele descia e de tarde ele vinha para bater papo. Cara, quando você pensa o seguinte, olha, você vai estudar a Trindade, tá? Quem era a Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí, em sua essência, você tem esses atributos específicos e únicos dele. Mas em um determinado momento da eternidade, uma pessoa da Trindade se torna homem. Isso. E ela não deixa de ser um homem, não. Ela agora, você tem um Deus trino, que é uma pessoa, é homem. Então Deus vem para poder se tornar homem, para fazer o homem divino, cara. Imagine. Para poder trazer para uma dimensão na qual ele está. E nos elevar a uma dimensão, porque a proposta é que a gente seja transformado de maneira que tem rapaz, isso aí é. E aí quando você vai fazer, como você falou, né? Eu pergunto assim, o que motivou Deus dar tanta importância para nós assim? Eu acho que a criação, quando ele fez sua imagem e semelhança, ali para mim é o segredo de tudo, é o ponto-chave, entendeu? Porque como é que eu entendo ser semelhança dele se ele nada fez por mim? Teria que fazer. Mas esse amor, rapaz, de nos... Infinito. Porque você vê assim, ó, quando você faz uma comparação com os anjos, em termos de estrutura, poxa, a estrutura dos anjos são, né? Superior a nós. Em beleza. Mas não existiu nenhum projeto de salvação, de resgate para eles. E principalmente um texto que se perdeu, né? Imagina. E não faz falta. Não, porque tem dois. Ele não criou para substituir. Não. Mas quando o homem se separou... Exatamente. Teve que vir para poder resgatar. Rapaz. Aí você pergunta, que amor é esse de enviar uma pessoa da Trindade que sempre fez... que agrada e ele. É o Criador, é o que fez tudo existir, porque tudo só existe por ele, para ele, e nada do que tem existiria se não fosse ele. Mas ele é o autoexistente, não depende de nada e faz tudo depender dele. Então ele não tem necessidade de nada, ele é pleno, absoluto. Vai dizer assim, Deus sentiu falta do... Nada, ele não tem falta. Simplesmente ele decidiu nos amar e querer relacionar conosco. Isso aí. Mas... A ciência, é isso que a ciência não consegue entender. Não consegue. Ela às vezes até entende, não aceita. É diferente. Vou pegar seu gancho aí, tem um cara que eu sigo na internet, um canal muito bom, até deixo de conselho aí, um canal de conhecimento, né? É o Marcelo Gleiser, ele é um físico, um professor acadêmico também, e ele leciona a disciplina cosmologia, e ele traz tenta trazer essa clareza de dizer assim, olha, a ciência ela vai o tempo inteiro buscar respostas para tudo. E aí ele traz uma explicação, não vou conseguir aqui chegar na riqueza de detalhe, mas ele vai dizendo o seguinte, tudo vai partir de alguma coisa. Então, se tem esse copo está aqui, se esse copo cair no chão, vai precisar de uma ação que bata nesse copo para ele cair no chão. Então, assim, sempre a ciência, e aí entra a física quântica, cada dia mais as coisas avançadas vão começar a comprovar que uma coisa sempre vai depender de outra. E aí a ciência está voltando para trás para poder tentar entender e mapear disso. Só que eles chegam num ponto que diz assim, mas faltou agora o começo. Então a ciência esbarra no começo. Né? Como é que fica esse começo? Onde é que está o começo? Aí a ciência para nisso e diz assim, bom, agora não tenho mais para onde ir. Aí vai para a teoria da evolução.
Mas aí é aonde que eu fico com as palavras de Strong, que ele diz assim, olha, a ciência são os pés que andam sobre a terra, mas a fé é as asas que nos faz voar além daquele limite. Então, onde a razão diz assim, ó, chegou no limite, até aqui. a fé vem e transcende. Agora eu vou pegar esse ponto também, assim, a gente está colocando como importância aqui a questão da razão também. Sim. Né? Nós temos, diante de uma vida, diante de toda uma sistemática, diante de todo a gente tem um relacionamento, a gente pode usar aqui Conte, por exemplo, que é um cara moderno aí que tentou colocar uma teoria de que tudo tem que ser pela razão e quebrar. Ou seja, a razão é importante. A gente não pode desprezar a razão. Não pode desprezar a ciência, não pode descredenciar isso. Até porque, do ponto de vista cristão, foi o próprio Deus que habilitou, que capacitou, que deu a possibilidade para isso. A fé é um ato cognitivo da razão. A fé é um ato cognitivo da razão. E aí esbarra naquela questão, bom, mas chega um ponto que a razão cessa, ou seja, a gente está valorizando a razão, valorizando a ciência, estimulando a ciência, mas chega uma hora que quando essa ciência, essa razão chega numa incógnita, a gente que tem uma fé, que tem um princípio, que tem um fundamento, vale os nossos princípios. Agora é preciso dizer que não é fé por fé, né? Porque para não ficar parecendo... Quando você fala fé por fé, é fé por um princípio. Isso, é fé fundamentada. Não é uma fé porque é fé. Porque achei. Não é axiologia. Não é axiologia, é fé. Isso é importante. Quando a gente fala de fé, porque a transcendência da razão para a fé, no meu entendimento, como o Bispo Lúcio colocou, é uma fé cognitiva, é uma fé, vamos chamar assim, eu não vou dizer uma fé racional, mas uma fé que vai além disso, mas sustentada nisso. Por exemplo, eu vou te citar um exemplo, quer ver? A Trindade. Você vai ler na Bíblia, você vai ver a pessoa do Pai, é claro, demonstra que existe um Pai que é uma pessoa, o Filho, né, é outra pessoa, e o Espírito é outra pessoa, né? O que caracteriza a pessoa? Né? Vontade própria, então você tem a vontade do Filho distinta do Pai, e depois você tem a vontade do Espírito. Você consegue identificar isso? Isso é real, isso é fato. A ciência, história, que vai. Agora, quando você diz assim, as três pessoas possuem a mesma essência, aí acabou. Aí a ciência não vai mais. Aí só fé. Você aceita, eu aceito. Porque a ciência, os que tentaram, ousaram fazer isso, ocorreram em heresias. Como é que você explica? Poxa, não tem como, 3 em 1, não dá. E esse é o ponto. É uma hidra? Tem uma afirmação de Galileu aqui que eu quero colocar aqui na mesa para a gente comentar. Ele diz assim, Galileu diz que a Bíblia foi escrita para dizer como se vai ao céu e não como vão os céus. Então ele traz esse ponto de vista, dizendo assim, olha, eu como, enfim, cientista, preocupado com uma visão catedrática das coisas, eu enxergo a Bíblia como um livro, um ensino pautado em experiências, pautado em coisas reais, que vai conduzir a pessoa à salvação, conduzir ao céu, mas assim, como é que as coisas acontecem, como é que o céu vai, como é que as coisas se explicam, deixa comigo que a ciência vê isso. Como é que vocês veem isso? Eu vejo que ele pecou no sentido de entender o caminho ao céu, porque tudo que eu vejo na Bíblia é para nós aqui na Terra. Inclusive, o milênio vai ser aqui. Tudo conspira para finalizar aqui, onde tudo começou. Então, essa ideia de que, né, a Bíblia é o caminho para o céu, eu não compactuo, porque conhecendo a Bíblia no limite do que eu conheço, eu não consigo identificar esse caminho. Mesmo Jesus dizendo, eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Mas Ele é quem está falando e Ele é quem vem nos buscar, não somos nós que vamos até Ele. Então, eu vejo por essa linha. Isso, Lúcio. Mas uma colocação que, né, demandava mais tempo para a gente explicar, porque entra aquele conceito de céu, né? A ideia de céu.
Quando a gente fala de ideia de Qual céu, a ideia dele de céu? a Né? gente pensa em um lugar. Sim. Isso. Um lugar distante, né? Aqui é a Terra, o planeta Terra. Então o céu está onde? Está naquele lugar. É o primeiro céu, o segundo Isso. céu, o terceiro Só céu? que se você olhar o céu como uma dimensão, a ideia já muda. Aham. Uma dimensão. Que é isso? Uma outra dimensão. Hoje você não tem a Terra. Se você fala nas águas, os mares, né? Aí você vai ver, poxa, o mundo aquático é uma outra dimensão. Então, a dimensão, eu entendo que o espiritual é uma dimensão. Porque Deus, ele está fora do espaço-tempo. Uhum. Não existe distância para Deus. Sim. Então, quando você começa a imaginar, Jesus, mas a palavra diz que Jesus, ele foi para o céu, foi preparar um lugar. A gente entende dessa maneira, né, que existe um lugar que não é esse que ele foi preparar. Mas quando você começa a investigar e analisar sistematicamente algumas passagens, você vai ver que em alguns momentos vem a nós o reino de Deus. Ou seja, como Deus falou, é como se quisesse trazer o céu para esse plano. Vamos viver esse reino, esse plano, essa dimensão aqui. Não, e o próprio Jesus, quando esteve entre nós, é chegado a vós o reino. Quando você coloca, Bispo Lúcio, essa questão de Jesus ir ao Pai para preparar, eu associo mais na questão, né, do julgamento final. Ou seja, o momento do galardão, o momento de que nós vamos ter que prestar contas das nossas ações aqui na Terra. Então, essa é a preparação, penso eu, antes, né, da etapa final de tudo aquilo que o livro de Apocalipse nos menciona, que aqui agora não vai ser o tempo ideal para a gente falar. É isso. Mas eu vou por essa linha também. Eu penso assim, porque quando a gente fala assim, olha, eu vou para o céu, a gente, então, fica onde isso? Entende? Qual a localização do céu? Estão tentando descobrir, Você né? entende? É a mesma coisa do inferno. Qual é a localização do inferno? É embaixo. Embaixo da onde? Embaixo da terra, no centro da terra. Então, a gente precisa estudar um pouquinho mais para ver que está falando de dimensões. Uhum. Né? Que distância é? A Bíblia fala de 3 céus, né? Uhum. Primeiro, segundo e terceiro. Então, como é que tá? Qual é a distância do segundo para o primeiro? Né? Como se alcança? Como você chega? Isso, Né? São os exatamente. padrões. Quando a gente olha por aí que esse tema é demais. Quando você vai olhar isso com o olho da razão, poxa, vamos pensar em distância, espaço, tempo físico. Cara, não vai. Aí vai ficar parecendo como tem hoje a divisão do planeta, né? Estratosfera, atmosfera, litosfera. E a isso aí ciência vai. mapeia isso. A Isso. ciência vai mapeando, a ciência vai Exato, tentando organizar, né? Mas Exato. chega uma hora que não dá. Onde é que está o Jardim do Éden? Pois é. Aqui na Terra, agora onde? É isso, ninguém encontrou e nem vai encontrar. É uma outra dimensão. A gente viveu aí agora esse período de pandemia e ficou claro assim uma posição em um dado momento dicotômica, assim, aqueles que defendem a ciência e aqueles que de alguma forma levantam uma bandeira da fé. Os que viviam pela fé, exclusivamente pela fé, e aí eu vou abrir um parêntese, a gente sempre vai ter um problema nesses extremos, né? Se a gente sempre for aquele cara 100% fé e desprezar por completo a ciência e aquele cara também 100% ciência e desprezar a fé. Então você vê aqueles grupos, a nossa sociedade se dividiu em aqueles que, sei lá, acreditam numa vacina e não acreditam na vacina. Aqueles que acreditam que se morreu é porque tinha que morrer. E aí, como é que fica nessa pandemia? Eu acho que foi uma aula prática de fé e razão. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Perfeito. O mundo, né, defendeu, o mundo que eu digo assim, num contexto geral, defendeu o seguinte, olha, a ciência é a nossa salvação. As pesquisas, então assim, a salvação. Aí você para e raciocina o seguinte, poxa, não é que isso está errado, a ciência é a salvação, mas o que é o ser humano? A pergunta, na verdade, é essa, porque você vai tratar o ser humano, como é o ser humano? E aí, quando você vai para a Bíblia e vê a formação do homem, ele é formado de matéria orgânica? Mas existe uma parte imaterial, que essa parte imaterial, ela está, como é que eu vou dizer assim, faz parte do ser humano. O ser humano é íntegro. Então, o que é a morte? Perda dos sinais vitais?
e se trata apenas dessa saúde, vamos dizer, Desse física, corpo. desse corpo, e a outra parte. Então, o que o mundo hoje preocupou foi com essa ideia. A ideia, a concepção de morte é o seguinte: olha, o cara morreu, fechou o olho, perdeu os sinais vitais, a morte acabou. E o pior, a vida se resume a isso. A isso, mas para nós que Vai além disso. vai além disso, ou seja, isso, inclusive Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele falou: Lázaro dorme, né? Então, o que é morte? O conceito de morte da Bíblia, ele começa com separação. Morte é separação de Deus. Essa questão de sinais vitais, isso é consequência dessa separação. A morte que a gente fala de morte de deterioração da carne e tudo, isso é uma consequência dessa separação de Deus. Isso. Então, que ocorreu lá atrás no Éden, né? no Éden. Então, não que eu seja contra a vacina, não, a gente tem que cuidar disso, mas temos Sim. que pensar também nesse outro sentido. Até E aí- porque o corpo é templo do Espírito Sim, Santo, do Espírito né? Santo. E assim, eu vi muitas pessoas dizendo como se assim, olha, que na questão de Covid, de uma pandemia, a gente tem que colocar Deus de lado também, ou como se não houvesse Deus não entendesse disso? possibilidade de Deus curar, Uhum. né? Ou manter uma vida, ainda que a ciência, por exemplo, uma pessoa que, entenda, vou repetir, tá? Não estou defendendo não tomar vacina, mas uma pessoa que foi acometida de Covid, tá? E ela não tomou vacina, e ela pode muito bem não morrer, e o organismo reagir e superar isso, mesmo ela tendo condições, como eu vi testemunho. Eu conheço uma pessoa de 97 anos, que sobrepeso, problema de pressão alta, tem todas as Comorbidades possíveis. Tudo para dar errado. Pegou Covid, foi internado, mas não foi entubado. Viveu e está vivo hoje. Jovens morreram. Uhum. Aí a ciência responde o quê? E esse Entende? meu bispo, pra mim é Devolve para o ser humano, né? grande- Você. É o grande problema. Eu acho que essa dicotomia que o pastor Renato colocou, ela se deu mais em função da urgência e da pressa que se tinha para dar uma solução ao problema. E então surgiram, né, as diversas vacinas necessárias ali para aquele momento. E todo mundo sabe cientificamente que qualquer vacina ela tem um tempo Precisaria experimental, passar por um... né? Fato. Que cientificamente varia em torno de 10 anos. Os caras criaram em 1 ano. Então, esse eu acho que foi assim o grande problema, a grande celeuma daquele momento, né? Em relação a isso. Não significa que mesmo com um teste de 10 anos, ninguém iria morrer se fosse vacinado, porque vai depender muito do organismo de cada um. Vacina para gripe existe aí há quanto tempo? Décadas. Eu falo porque assim, Né? algumas pessoas fizeram a opção Sim. de não tomar, Sim. mas isso não tem nada a ver com fé. Sim, Foi sim. uma opção porque elas não confiavam nessa vacina. Nesse Isso, mas aspecto. alguém que fizesse a opção, entendendo que foi uma escolha, tá? E dizendo assim, não, eu vou crer que Deus vai me proteger. Isso, a pessoa era, meu Deus, Como é que massacrada, que absurdo, você, né? Uma pessoa, aí queriam destruir, porque ela acreditava que poderia ser imunizada por Deus. Uhum. Tá? Não é que Não está de toda errada, mas precisa. eu creio que Deus possa fazer Sim, isso. sim. Tá? Agora tem que entender o propósito Isso. para glorificar o nome dele. Né? Então, assim, a gente nem tanto e nem tão pouco. É igual câncer. Você chega para qualquer médico, qualquer especialista, qualquer pessoa e diz assim: câncer tem cura? Ele vai dizer o que você? Não. Não tem. Mas aí você chega para o médico vai dizer assim: olha, essa pessoa que tem câncer, metástase, tá? Eu vou te dizer uma coisa. Pela experiência científica e de medicina que eu tenho, você tem uma estimativa de vida de 2 anos. X tempo. Porque não conheci ninguém até hoje que conseguiu ultrapassar isso. Essa pessoa sai do consultório arrasada, vai para uma igreja. Chega na igreja, ela tem uma experiência com Deus. E fala assim: poxa, Deus me curou.
Eu sinto que Deus me curou. Aí ela volta para o médico. Faz o exame. E aí, não tem mais nada. O médico vai constatar, olha, eu constatei aqui que você ainda possui câncer, você vai ter que continuar tomando remédio e vai ter que continuar vindo aqui de 6 em 6 meses fazer a consulta, tá? Só que essa pessoa tinha uma estimativa de vida de 2 anos e ela está vivendo hoje há mais de 15 e afirmando que Deus curou. Ela deixou de tomar os remédios? Não. Ela deixou de visitar o médico? Não. Aí eu te pergunto, ela foi curada ou não? Porque o médico vai continuar afirmando que não. Mas e ela? Ia viver só 2 anos. Eu acho que esse é um exemplo, é uma resposta para a nossa pergunta, assim. Então, assim, a fé andou com a ciência. Ela continuou tomando a medicação, continuou buscando apoio médico, continuou usufruindo de tudo aquilo que a medicina já chegou de avanço, de tecnologia, de possibilidade, orientada por Deus, guiada por Deus, instruída por Deus, mas manteve a sua fé. Então, essa questão de doença é muito comum. Nós que somos eu sou de experiência nesse sentido quando eu tive aneurisma cerebral. Cheguei no hospital. Você chegou a receber um diagnóstico de tempo? Assim, não, o tempo foi assim. O médico disse que não podia fazer a cirurgia, porque a chance era de 5%, e ainda tinha 2 riscos. Se conseguissem tirar o coágulo, né, eu ficaria de fio de cabelo da cabeça aos pés sem poder me mexer. O segundo risco, romper o coágulo e ali em cima eu morreria, porque seria o que chama de derrame. Isso em 2002. Minha esposa teve que assinar um termo de responsabilidade, me botaram lá numa chamada unidade coronariana, uma UTI, e lá eu fiquei 6 dias. No 6º dia eu acordei, cego, surdo e mudo. E tem 22 anos eu estou aqui. Inteiro. E aí o médico explica como? Ele vai estudar, vai dizer, olha, não, aconteceu isso aqui, mas é um milagre. Eu tive experiências, né, espirituais no próprio hospital, com uma pessoa de Jesus. Então, assim... Mas eu vou lhe colocar uma aperto. Você acostuma apertar todo mundo aqui. Diga. A sua visão foi a fé ou a ciência que lhe curou? Rapaz, nesse momento não foi uma coisa nem outra, porque eu estava em coma. Como eu estava em coma, eu não teria ali como optar por nada. Mas aí a gente abre um parênteses e já entra a fé do terceiro. Isso, mas aí ia dizer, as orações, que não foram poucas, né? E que não foram poucas. E o propósito de Deus na sua vida. Na minha vida, pronto. São vários fatores, né? O fato é que eu acordei, fui restaurando, né, as faculdades mentais, auditivas, visão e tudo, até adquirir a consciência. E desde então, eu estou com o meu Senhor Jesus e não abro mão. Entende? Porque assim, realmente foram muitas as orações. Eu ainda não era cristão nessa época. Por isso que eu estou dizendo a você que não há como, né, fazer isso, porque eu não era. Mas a intercessão. E esse propósito, e hoje? Você imagina. Exatamente. Né? Esse testemunho, para quantas pessoas que hoje perdem a esperança, que o médico diz assim, olha, nós fizemos tudo não tem mais nada. Que podíamos. E é aí onde Deus opera, porque o Deus é o Deus do impossível. Aí entra a fé. É como se diz assim, você chegou onde você pôde, não foi? Beleza, agora deixa comigo que eu vou resolver, né? Vamos fazer menção aqui ao pessoal que está com a gente aqui. Amém. Tem muita gente aqui. Tá, Miriam Menezes, pastora Rosa, um beijo, pastora. Ayla Niliai. Eu não vou saber falar esse nome, viu, Ayla? Desculpa, viu? Mas vamos ficar só com Ayla aqui. Um abraço para você. Ayla Nilai. Beckson está dizendo aí, meus pais estão em Valença, um beijo, pai e mãe. Daniel também entrou aqui e falou, ô pai, sou eu, seu filho aqui. José Nilson, um abraço aí. O Wilson Brito também, Deus abençoe, pastor Lúcio, você é uma bênção. Teve aqui o irmão Edivaldo Martins, fé e ciência, um contexto diversificado, onde a razão e conhece o sentido de viver na certeza de ter a salvação por meio de Jesus. Rodrigo e Sara também, um abraço para vocês aí. Deixa eu colocar uma pergunta aqui no ar, quando eu estava pensando sobre esse tema. A ciência, a fé, ela é um dom que o Senhor dá para... Deixa eu mudar o ângulo. A ciência no ser humano
ela é recebida através de um dom, a capacidade de desenvolver essa ciência, essa sabedoria, esse discernimento, essa revelação, essa busca pelo desconhecido, porque a ciência nada mais é do que uma conquista, um conhecimento de um processo, de uma coisa, de um sistema. Isso vocês acreditam que é um dom de Deus? E aí eu enfatizo minha pergunta biblicamente. Você pega o exemplo de Daniel. Eu trouxe 3 versículos aqui de Daniel, que todos eles deixam claro de que o Senhor olha para Daniel e meio que joga sobre ele, capacita sobre ele um dom. Daniel 1,17 diz assim: e a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência. Deus deu sabedoria e inteligência. É claro que a sabedoria e a inteligência a gente pode não trazer ao sentido literal de uma ciência, mas, ou seja, ele tinha dentro de si uma capacidade, um dom de buscar, de chegar onde ninguém chegava. E esses cientistas chegam num lugar onde não é o normal de todo mundo chegar. E ele disse: e a esses 4 Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e todo tipo de sonhos. E aí, Bispo Lúcio? Vamos ver se eu entendi sua pergunta, né? Na verdade seria assim: se a fé é um dom de Deus? Sim. É isso? Isso. Bom, eu li um livro de Roger Hyde, Dinâmica da Teologia. Ele traz uma teoria interessante. Ele define fé como um vínculo que você estabelece com um objeto, uma ideia, algo que dá sentido à sua vida, tá? E que é universal. Todas as pessoas têm fé em alguma coisa mais dela. Inclusive o ateu, né? O que muda é o objeto. O que muda é o objeto de fé. Olha, você acreditava em... Vamos supor, a pessoa da religião católica, ela acredita ali em algumas imagens, alguns ídolos, ela tem um objeto de fé. Só que aí ela se converte ao Islã, por exemplo. Então ela abandona. O que ela perdeu a fé? Não. Ela aumentou a fé? Não. Ela continua com a fé. Substituiu. Isso. Então ele afirma. Aí perguntaram para ele: sim, poxa, interessante, né? E a fé seria como uma faculdade. Ele não chega a dizer nessa linha, mas aí, para a gente resumir a conversa, como uma faculdade tipo a razão. O ser humano nasce com isso. E isso desenvolve à medida que ele vai amadurecendo, tá? E ele só faz uma classificação. Existe a fé religiosa e a fé material. Qual que é a fé religiosa? Quando o seu objeto de fé é transcendente, tá? Quando o seu objeto de fé é transcendente, ele chama de fé religiosa. E quando o seu objeto de fé é material, você tem fé, mas só que é aquilo que você vê. por exemplo, tem gente que acha que sem dinheiro não vive. Isso. O dinheiro é tudo para ele. Então, qual é o objeto de fé dele? O dinheiro. Uhum. A vida dele se move nesse sentido. E ele é muito interessante a colocação dele, que ele diz assim: olha, todas as nossas ações são ações respostas à nossa fé. Nós nos movemos nesse sentido, algo que dá sentido à nossa vida. E não está tão errado, porque se você for olhar o comportamento humano, em regra, está sempre ligado ou vinculado a algo que ele acredita. É isso aí. É muito interessante essa... O problema é que a gente só quer traduzir fé no aspecto religioso. Isso. Exatamente. No aspecto do transcendente, do metafísico, isso. Ou seja, em algo não palpável. Mas se você for olhar na prática, ele está canalizando tudo naquilo que ele acredita, e ele vive e faz. E faz. É isso aí. E é interessante que você falou que assim, até o ateu, o agnóstico, ele de alguma forma ele carrega esse tipo de fé, com certeza. É em Deus, né, no aspecto religioso, mas em outras coisas ele acredita. Ele vai ter para onde correr. Lá ele vai ter no fundo algo em que ele precisa se apegar. É uma carência humana, é uma necessidade humana. Tem uma literatura que eu peguei aqui também, de Stephen Gould, que ele fala assim, que ele traz até um conceito, nona, né, que é no overlapping magisterial, ou seja, uma coisa não vai sobrepor a outra jamais. E a gente sempre vai ter uma tendência, quanto ser humano, de querer classificar, ou então de botar de dizer assim, o que é mais importante, hierarquicamente, né, colocar uma hierarquia, e o que é mais importante, ou seja, eu tenho que estabelecer o meu princípio. Quando a gente está falando de princípios, nessa relação, qual é o meu maior princípio? É o princípio da fé ou o princípio da ciência?
E aí, do ponto de vista cristão, nós que somos líderes de igreja, as pessoas sempre, em alguma forma, nos trazem situações, nos trazem, até já aconteceu comigo algumas vezes, pastor, diante disso aqui, eu vou pegar um exemplo da pandemia, eu quero me posicionar como cristão, eu acredito que como cristão eu tenho que me abster daquilo que a ciência está dizendo, né? Diante de uma doença, eu tenho que passar por um tratamento que pode ser agressivo, a ciência já mapeou, viu que esse tratamento é ideal, mas eu, como cristão, eu não quero me submeter a isso, eu acredito que isso não é de Deus. E aí, como é que fica isso? Escolhas também concordo. todo mundo tem. Eu vou citar 2 exemplos, né? Um comigo mesmo, no início da minha caminhada, eu sentia dor de cabeça, né? No princípio da fé, e aí eu pensava assim, não, Deus vai me curar. Então eu pegava um remédio, o Dorflex, estava ali, não vou tomar não porque eu tenho fé. E eu comia dor de cabeça, meu amigo, e ficava aquele negócio orando e pedindo Deus, não sei o que, até que um dia alguém falou, por que você não toma um remédio? E o Dorflex ali olhando, né? Olha eu aqui. Por que você não toma um remédio? Não, porque eu vou estar negando minha fé. Se eu fizer isso, eu vou estar dizendo que não acredito em Deus, porque Isaías 53 diz que ele levou sobre si, Deus deu, você leu aí que Deus deu o que a Daniel? Sabedoria. Então a ciência hoje alcançou o status dela porque Deus deu ao homem sabedoria. Essa capacidade. Se eu tivesse na África, amigo, não tivesse farmácia, se eu não tivesse condição de tomar um remédio, eu creio que Deus me curaria. Mas o remédio ali do meu lado, eu não vou tomar não. E a Bíblia diz que aquilo que você tem que fazer, ele não irá fazer. Não faz. Outro exemplo, até um exemplo assim, um pouco triste, né? Um testemunho de um irmão da gente, vocês até conhecem. Ele foi cometido de câncer. Então ele fez o tratamento, e aí vamos orar e tal, e ele fez o tratamento, teve melhoras, e chegou num estágio que descobriram que um tumor estava próximo à coluna dele. Então uma cirurgia ia ser muito complicada, ele ia ficar e tal. Ele falou assim, olha, ele fez uma escolha, eu não vou me submeter mais a isso, já cheguei no ponto aí, se Deus quiser me curar, ele me cura. E ele morreu, cara. Ele morreu. Uma escolha. Né? Poderia ter morrido fazendo, mas pelo menos fez. Ou poderia também ter sido curado. Mas aí a gente diz assim, mas aí ele deveria ter... Não, foi uma escolha, e Deus respeita as nossas decisões. Ele nos deu liberdade, porque nós somos imagem e semelhança a Ele. Então vai ter situações, meu amigo, que você vai escolher, decidir. E nem sempre isso tem muito a ver com como é que eu vou dizer assim, a opção por ciência ou por fé. Tá? Não é o cheque disso, mas tem muito mais coisas envolvidas nisso. Né? Então, nesse caso, como é que eu posso dizer quem veio primeiro? A fé ou a ciência? Bom, como a gente falou ali, né? São dons. Não são concorrentes, né? Que Deus deu ao homem. A condição de... A autoconsciência são capacidades que só nossa espécie tem. Né? Por isso que eu falei até na igreja que a gente estava falando sobre a questão da criação da alma, enfim. Então, você tem uma série de razões que mostram que nós não poderíamos vir de uma outra espécie inferior. Porque nós somos muito superiores. Então tem coisas que, se você pensar bem e analisar, nós temos atributos específicos só nossos. Únicos. Essa capacidade de analisar, de julgamento, qual espécie que tem isso? Né? Fazer escolhas, de fazer escolhas, de se enxergar. Né? A autoconsciência não tem isso não. Nenhuma espécie chega perto disso. Eles têm consciência, mas autoconsciência, mas Deus deu ao homem. Então, tanto a razão quanto a fé são dons. Biblicamente, eu diria que a fé veio primeiro, depois a ciência. Por quê? Porque quando você vai lá para Gênesis, você vai ver, né, a fé, Abel adorando a Deus e dando o seu melhor, e sendo morto pelo seu irmão, por conta da sua fé e da sua crença. Adiante você vai ver o homem tentando construir inicialmente um altar, depois uma construção,
depois chegar aonde? Nos céus. Ali você já vê estereótipo da ciência. O homem já tinha uma ideia de construir algo para atingir o infinito, a Torre de Babel. E Deus vem e confunde as línguas para que o homem, a partir dali, agora não atinja o seu objetivo. E volta para os dias de hoje, para a nova aliança, para a graça, onde o Espírito faz com que você fale, todos aqueles que carregam o seu Espírito falem a mesma língua, para um dia podermos estar com Ele. Então a fé, em primeiro lugar, não vejo por que não. A ciência, depois, como uma necessidade humana de se desenvolver em um mundo no qual ele começava a conhecer. Veja, Noé recebeu uma planta para fazer o quê? Um grande barco. Qual é a instrução que Noé tinha? A Bíblia não fala, não mostra. Mas ele foi capacitado para fazer aquilo. Quando você coloca o termo fé e ciência, aí eu até concordo, né? No sentido do que seria ciência. Mas quando eu trato de fé e razão, sim, aí eu já né, como ato cognitivo. Não, aí razão está intrínseco, isso, né? Exatamente. Aí sim. Aí, é porque nosso tema está como ciência. Aí sim. A razão, não tenha dúvida, apesar de que o homem nunca soube usar sua razão no sentido lato, né? Da corrupção, né? Não dá para não falar nisso, né? O homem nunca foi lá, não teve tanta razão assim. Tem um escritor francês, Georges Mino, tem um livro muito bacana que eu dei uma folheada nele, não li todo, mas ele diz assim: A Igreja e a Ciência, História de um Mal Entendido. E aí no prefácio ele começa a fazer um comparativo assim, dizendo assim, aquela pergunta, quem chegou primeiro, qual é a posição de cada um. E aí tem dois textos que eu peguei aqui, diz assim: como ele afirma, desde as origens, duas vias se ofereceram ao ser humano para responder a pergunta mais elementar e mais insolúvel de todas: por que existe o ser em vez de nada? Essas vias são a fé e o estudo da natureza. A primeira foi canalizada pela igreja, e aí ele bota assim, ou pelas igrejas. Ele fala depois sobre o poder da igreja. Eu quero falar também aqui sobre o poder da igreja nessa questão da fé. E a segunda é pela ciência. E ele complementa dizendo assim: ao procurar responder a essa questão secular, veja que interessante, integrantes das duas correntes foram para campos opostos, quando na verdade deveriam ter caminhado juntos. Entretanto, religiosos procuravam respostas na Bíblia, o livro da Revelação, e os sábios da ciência foram buscar a solução no livro da natureza. As duas obras, vindas da mesma fonte, deveriam coincidir, mas como elas empregam linguagens diferentes, logo surgiram mal entendidos. Eu achei bem interessante quando ele diz assim: a fé é pautada na natureza, nas evidências, a fé não, a ciência, na natureza, nas evidências, e a fé num livro de fé, na Bíblia. E ele diz assim, cara, mas tanto esse livro quanto a natureza vieram da mesma origem, e eles não deveriam ter esse embate, não deveria ter esse mal entendimento. Esse mal entendimento surge por quê? Porque a linguagem que cada um usa, talvez seja para a sua própria consistência, para o seu próprio fundamento, para formar um juízo de valor. E aí entra o papel da igreja. Quando você pega para ver a igreja, no começo da fundação da igreja, a igreja tinha um poder e queria ter o poder de dizer o que era certo, o que era errado. A igreja, por muitas vezes, tomou o papel da ciência e disse assim, não pode ser levantado. Você vê esses grandes filósofos e teorias que o senhor com certeza estuda na academia, quando eles se levantaram, a igreja foi a primeira a dizer, está errado, não pode ser assim. De repente se contrapôs a uma ideia bíblica, e logo depois eles tiveram que se retratar, porque viram que a ciência nada mais estava provando, em algum momento, de que a Bíblia era a verdade. Eu falei demais, mas vamos ver se vocês conseguem pegar aí um pouquinho daquilo que eu falei para comentar.
Você falando aí, eu me lembrei, né, de Agostinho, né, no Sim. seu livro Confissões. Ele era, antes de se converter, ele era filósofo. Isso. E ele buscava todas essas respostas Todas as na respostas na filosofia. razão, né? E aí ele dizia o seguinte, poxa, esse negócio de Bíblia, a linguagem da Bíblia, a linguagem para ele era algo estranho. Sim, não cabia. Quando ele, vou falar com essas palavras, quando ele se converte, quando ele abre os olhos da fé, aí ele faz esse casamento. Aí ele faz esse casamento e virou um dos mais influentes. A sua teologia é uma das mais influentes para a igreja ocidental. Então, mostrando justamente isso aí. Não se pode esquecer, pastor Renato e bispo Lúcio, no exemplo dado, a fé não é só pautada em um livro. Porque esse livro veio muito tempo depois de uma existência de fé que eu entendo ser intrinsecamente humano. Qual foi o livro que fez com que Abraão fosse o pai da fé? A partir do momento que Moisés começa a escrever, muito tempo depois, né, e construir aquilo que Deus mandou, até porque aí tem todo um legado, tem toda uma motivação, que a gente não vai entrar aqui agora. Mas só para pegar o aspecto da fé, eu não compactuo muito dessa ideia de que fé ela tem por base um livro e a ciência na natureza, porque a fé acompanha o homem desde a sua origem. Não vejo essa comparação. Agora, claro, quando a ciência tenta contrapor a fé, ela não encontra nenhuma razão que não seja no livro sagrado. Ela não conta, porque quando ela vai, olha só, como você mesmo colocou, deveriam caminhar juntas. Por quê? Partem Do mesmo lugar. no mesmo indivíduo, né? Você é fé, eu sou razão, ou seja, o contrário. Não deveria ser assim. Então, a ciência e a razão vai buscar exatamente dizer o quê? Peraí, eu entendo assim, e digo que você entende dessa forma porque sua explicação está baseada no livro. Aí onde eu entendo que a ciência e a própria razão, ela desfalece, porque isso está intrinsecamente no homem desde a sua origem. Aí eu vou entrar numa outra temática que pode servir até para um outro bate-papo, né? Porque, na verdade, houve essa divisão. Por que essa separação? Por causa da corrupção do homem. Sim. Porque se você analisar, quando é que surge a religião? A história, a arqueologia vai dizer que nos mais aborígenes, comunidades mais aborígenes, você tem evidências de espiritualidade. Isso é incontestável, que o homem nasce com a intuição, uma ideia de Deus. Tá? Uma ideia de sagrado. Isso, essa busca, né, que Renato citou aí desse autor, ela já é, como você falou, inata. Intrínseca. Tá? Porém, por que o desvio? Por conta da corrupção do homem. E aí ele entra por esse caminho, tá? Para buscar na explicação científica, na lógica. Justificativas. E por que a igreja vai também, de outra forma, por conta da questão do poder. Da política. Da corrupção. Então, as duas coisas falam do quê? De uma corrupção. Porque o projeto inicial de Deus não foi esse. Não era esse. Não era esse. Com certeza. Não é esse. Aí eu vou pegar esse ponto da corrupção, assim, do ser humano. Aí a gente vai, já é outra. Aí a gente volta aqui para a pandemia. Então, muitas pessoas se posicionaram em relação ao não vacinar, ao não ficar em casa, por uma questão ideológica, assim, dizendo, não, porque o governo quer agora manter a autoridade sobre a minha vida, o governo quer agora dar as rédeas na igreja, o que é que pode, o que é que não pode. Né? Então, acho que é muito sensato essa sua colocação, porque passa muito pelo poder. Pelo poder. Sim, sem dúvida. E isso é histórico. Se você isso está na Bíblia, isso está na arqueologia, está nos livros de história. Se nós buscarmos resgatar tudo aquilo que a humanidade tem de conhecimento, vai encontrar isso. A gente poderia ficar a noite toda aqui batendo papo. Se eu fosse entrar, por exemplo, Deus impede o homem de pecar? Não. Para mim, não. Mas o que separa o homem de Deus? O pecado. E por causa do pecado gerou o quê? A morte. Mas Deus não impede. Por quê?
Inclusive tem um autor, José Combrin, que escreveu um livro, O Enviado, que ele vai dizer assim, olha, o pecado é consequência do amor de Deus. O pecado, ele é consequência do amor de Deus. Porque Deus amou tanto nós, que nos deu liberdade de escolher, Até para pecar. de escolhermos Ele ou não. Ou não. Porque se o amor dele fosse um amor doentio, a gente estaria totalmente ligado a ele. Né? Dependente. E aí ele estabelece, né? Esse é um dilema que... Aí vem a igreja dizendo para você, não, você não pode isso, você não pode. É a polícia de Deus. A igreja que foi querer ser a polícia de Deus. Exatamente. Ele te mostra o caminho, te diz assim, olha, isso aqui você tem isso aqui, essa escolha, ó. Você me ama, segue esse. Mas ele não te impede, não te bloqueia de você escolher o outro. Agora, as consequências... É complicado. Então, Eis que põe diante de ti o bem e o mal, escolhe, né? eu acho assim que fica muito... Acho não, para mim é muito evidente de que a gente sempre vai ter sucesso quando a gente entender o papel da ciência, importantíssima, fundamental, necessária, e o papel da fé, também importantíssimo, também necessária, e que as nossas decisões, todas elas sejam pautadas, né, naquilo que a gente acredita, porque como diz esse amor aí. Por isso que o conceito de Clodovs com relação à teologia é que quando a fé seduz a razão, nasce Gostei teologia. disso. Faz sentido. Porque a razão vai trabalhar em função do quê? Da prova da fé, vai trabalhar em conjunto e não em oposição. Mas nem sempre tem sido assim. Por conta dessa que a gente está falando. Nem sempre tem sido assim. As pessoas querem essa dicotomia. Uma querem, disputa de poder, isso, de querem prevalência. como no início da minha caminhada, olha, o remédio está aqui. Fruto da ciência, da sabedoria do homem, para minimizar essa dor. Mas eu fui orientado assim, não, se eu aceitar a ciência, eu estou contrariando a fé. Eu estou me opondo a Deus. E ainda tem gente assim hoje, viu? Muita gente. Porque foi mal instruído, né? Não foi ensinado corretamente. Cara, infelizmente, né? Essa questão da fé seduz a razão, a gente pode dizer o seguinte, que a cada vez mais que a gente aumentar o nível de razão, a gente precisaria aumentar o nível de fé? De fé. Nessa mesma proporção. Teria que caminhar paralelo. E para mim hoje é o grande problema da divisão da ciência e da fé. Porque a ciência quer a prevalência, tá? Por ela ter métodos de comprovação incontestáveis, porque ela vai dizer, me diga o contrário, me prova o contrário. Fiz teste, observação, avaliação, laboratório. Mas aí a gente entra naquele exemplo que eu dei do câncer. A ciência nunca vai dizer que aquela pessoa ficou curada, porque os exames vão constatar. Mas e quanto à expectativa de vida, o diagnóstico e a estimativa, ela mas isso nunca é perfeito, entendeu? A ciência não aceita. Ela não aceita essa condição de que, assim, olha, porque quando você chega e diz assim, ó, você me deu um diagnóstico, tá? E esse diagnóstico não se cumpriu, fugiu a sua estatística, você me explica o que disso? Ele não vai, dependendo da pessoa, ele pode até dizer assim, ó, foi Deus, tá? Ele pode até dizer, hoje tem muito médico cristão, vai Deus, mas ele vai ficar pesquisando a vida inteira, porque aquele caso ali não atendeu ao método, ao que a ciência estava prevendo. Né? O que foi que moveu? Por quê? Né? O que aconteceu? E aí ele vai buscar as razões pelo fato. Mas o fato é que a pessoa, tá, que atesta que teve uma experiência com Deus e através dessa experiência ela recebeu a cura. Então qual é o conceito de cura? Né? Aí a ciência tem um conceito de cura, mas aqueles que têm fé têm outro conceito. Sim. Enfim, a pessoa que tinha mais só 2 anos apesar de do vida, resultado ser o mesmo, mas o princípio inicial muda muito. É um sujeito que é alcoólatra. Aí o sujeito é alcoólatra, ele tem um vício. E aí ele pensa o seguinte, não, eu estou curado. Você está curado, eu não bebo mais, tá bom. Então toma aqui um golinho aqui, para você me provar que você está curado. O que vai acontecer? Depende.
Se ele tiver curado, ele não vai beber, e se beber não vai causar dano nenhum. Então, são pontos de vista, perspectivas, né, que você tem diferentes É verdade. da coisa. Então, assim, é muito interessante, né, Mas eu acho que a ciência ela poderia ser mais humilde, Ceder um pouquinho, né? né? Entender que ela só existe, aí eu vou provocar, ciência poderia ser mais humilde, porque ela só existe em função da fé que o homem carrega. E essa fé que o homem carrega de querer descobrir, de se aventurar, de apostar, de experimentar, de buscar, esse conjunto de fatores o levou à ciência. Mas foi a partir da fé, acreditando que poderia chegar a algum resultado. Então a ciência tinha que ser mais humilde. Eu vou dizer o seguinte, eu fico mais com a questão, as pessoas, né, que se posicionam dessa forma. Tô lembrando tô falando. do depoimento de Paulo com o rei Agripa. Paulo Sim. chega para Agripa e diz assim, você conhece tudo que eu vou te falar aqui, você é familiarizado com a Com cultura. a cultura judaica. E aí dá aquele testemunho, a Agripa vira para ele e fala assim, rapaz, Você quer me convencer? por pouco. Ou seja, ele entendeu tudo, Tudo. mas ele escolheu. Não. Não, ainda assim. Rapaz, quer dizer, Por pouco você me convertia. você entende? Cara, isso foi demais. Ou seja, eu não tenho dúvida, tudo que você falou ali, ele, tipo assim, Conheço, eu sei. para mim, mas eu não aceito. Quando a gente vai para a Bíblia, você trouxe esse exemplo aí, eu vou para a Bíblia em 2 exemplos. O cara foi curado, né? E chega diante das autoridades, e todas as autoridades testificam com os seus olhos a cura, Meu Deus. mas eles viviam dentro de si, tinham dentro de si uma razão. Uma Dizendo- ciência. Dizendo assim, não, mas assim, ainda que eu esteja vendo, isso não faz sentido, tá errado. Ou seja, em vez de ser humilde para reconhecer isso, atacou a fé, Pois é. atacou aquele que salvou. E aí foram para essa passagem é tão interessante porque na cabeça daquelas autoridades ali, eles pensavam o seguinte, olha, isso é uma obra de Deus. Porque o próprio cego diz, olha, nenhum homem que não foi de Deus poderia abrir vista um cego de nascença. Ele fala isso para eles, vocês sabem disso. Isso era ponto, eles, mas eles não queriam aceitar que Jesus era o Cristo. Eles falaram, esse cara não pode, ele quebra a tradição. O homem de Deus não quebra a tradição. Ele se misturou lá com o povo lá da Galileia, né, a escória aqui do judaísmo. Então, eles resistiam a aceitar, porque Jesus chama eles para um confronto e diz assim, olha, se vocês não querem acreditar em mim, creem pelo menos pelo que eu faço, pelas minhas obras, porque são de Deus, não tinha como contestar isso. Eles, poxa, o que esse cara fala? Mas ele não pode ser, por que ele não pode? Ele se mistura com os ímpios, vamos dizer assim, né, os gentios, ele quebra o sábado, então, sabe, rapaz, Porque apesar a de ciência- que ele explica tudo, né? O sábado não foi feito. O homem não foi feito para o sábado. O ele sábado diz assim, foi feito para o ó, e homem. vocês, na hora, em João 8, ele diz assim, pior são vocês que invalidam a lei, estão querendo me matar. No coração, e ele viu no coração, diz assim, vocês estão querendo me matar, e homicídio era o quê? Aí ele, não, quem está querendo te matar? Gente, rapaz, imagina. Essa razão que a ciência sempre vai buscar, por um lado, pode atrapalhar. Vai confrontar e vai em alguma forma fazer com que as pessoas até percam a credibilidade daquilo. Né? Quando você fala aí do cego que diante de todas aquelas autoridades eles não quiseram acreditar, eu gosto da posição do cego, ele diz assim, rapaz, eu não sei o que aconteceu, eu sei assim, ó, eu era cego E estou e enxergando. agora eu enxergo. Então, para mim, eu não quero saber o que aconteceu, eu não quero entrar nessa briga de vocês. Se vocês querem julgar isso do ponto de vista de fé, vocês julguem. Se vocês quiserem julgar isso do ponto de vista da ciência, vocês julguem. Do Problema ponto de de vista da vocês. religião, eu gosto da posição dele, assim, ó, eu era cego E e agora agora eu E vejo. o mais lindo aqui, eles começam a discutir na frente dele, né? Dizendo assim, olha, mas a gente não sabe de onde esse cara veio. Aí ele muito me admira, o cara faz uma obra dessa e vocês dizem que não sabe de onde ele veio? E vocês não sabem que só o homem de Deus pode fazer isso? Aí você quer ensinar a gente? Sai daqui, você vai fazer o quê?
imagino que eles não queriam aceitar. Isso me lembra quando eu saí do hospital, né, do aneurisma, fiquei 20 e poucos dias, 22 dias, os médicos queriam que eu fosse para São Paulo para eles me examinarem, porque naquele tempo, 2002, né, para eles aquilo não tinha sentido. Virou um estudo de casa. Tá? Era para ser estudo isso. de casa. E eu não fui. Aí eu fiz que nem um cego. Meu irmão, eu sei que eu caí, eu vim morto por aqui, estou saindo andando, enxergando. Quero saber, eu não vou ser cobaia de ninguém. E esse estudo de casa é importante, porque a própria fé vai dar credencial, vai dar munição, vai dar ferramenta para a ciência dizer assim, Talvez. tem algo a mais. Ou fazer com um exemplo que o Bispo Lúcio deu. A mulher do câncer foi curada, mas voltou lá e disse, não, você continua, tem que tomar o remédio. E aí... Eu tomaria o remédio. É uma questão de claro, você. isso não de está você negando tá sua fé, caminhando, não. Você não, está não, vivendo a não questão. é uma negação. É que você não vai morrer segundo a ciência. Deus quis que você vivesse mais. Exatamente. Ó, Marinei aqui, Renata mandando um abraço, parabéns pelo tema. O Wendel Ramos também, graça e paz, irmãos. Cris Lopes, que bênção. Márcia Borges, shalom. Marinei diz, a fé nos comunica uma realidade invisível, a realidade de Deus. A ciência instiga a comprovação. José Wallace, boa noite a todos. Ele diz assim, mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver o amor, a caridade, eu não sou nada. 1 Coríntios 3, 12. E é esse amor que o Bispo Lúcio colocou de Deus, né, para nós, que nos constrange. Nos constrange. Faz toda a diferença. Nos constrange. Assim, eu acredito que esse tema ele é muito importante, a gente precisa dar luz a ele, trazer clareza e deixar uma mensagem para todo mundo, dizendo assim, você tem uma fé, você tem uma convicção, você tem uma capacidade de tomar decisões, mas existe também, por outro lado, uma ciência. Sim. Que é bancada por Deus. Eu posso saber, essa ciência ela é bancada por Deus? Sem dúvida, não tenha dúvida. E ainda vou mais. Ela é bancada por Deus com muita fé. Quando eu estou achando que eu estou entendendo, você vem complicar. Bancada por Deus com muita fé. Ou você quer me dizer que os homens que fazem a ciência são dotados de pouca ou nenhuma fé? Eles precisam pelo menos ter linhas de raciocínio. Né? Eles podem não atribuir o resultado das suas experiências e conquistas à fé que inicialmente o levou até ali. Porque se a gente parar para pensar, cara, e raciocinar, para ele chegar até ali, ele precisou acreditar no que não viu, no que não conhece. É justamente isso. Porque, entendeu? Assim, eu lembro só de ter eu não sei qual a citação que Einstein fez. Em um dos seus livros eu estava lendo alguma coisa e aí eu vi ele citando o seguinte, ele numa das suas teorias, ele fez uma maquete do Sol e os planetas em volta, fez aquela maquete ali, pediu alguém para construir a maquete. Aí a maquete estava lá e funcionava com as correntes e tal. Aí chegou um amigo dele e olhou para ele, viu a maquete e falou assim, não, cara, que maquete aí fantástica essa aí, quem fez para você? Aí ele, ninguém, isso veio do acaso. Essa sumiu aqui, juntou aqui, começou a funcionar. Ele falou assim, para com isso, Einstein. Me diga, você não quer falar a fonte, não sei o quê? Ele falou assim, você quer acreditar que um mundo, um universo muito mais complexo do que essa maquete não veio do acaso e não quer aceitar que essa maquete veio? É isso? Como é que pode isso, né? É uma brincadeira que ele fez com um amigo, porque, né, eles não querem... E isso traduz muito o pensamento científico, sabia? Exato, não quer dar o crédito a Deus. Exatamente. Então prefere criar teorias, sabe, mirabolantes para explicar do que simplesmente como aceitar. eu digo, nenhum cientista chega aonde ele está sem antes ele ter tido fé. Não adianta, não vai ser, ele não vai admitir, evidentemente, porque fica até meio complicado ele associar isso, mas como você mostrou o livro,
né? As duas saem da mesma fonte, a fé e a ciência. Se saem da mesma fonte, não tem para onde correr, meu amigo. A ciência, para ser ciência, precisou da fé antes dela. É isso aí. Olha, eu me dou por satisfeito. Eu acho que esse tema, como eu falei, a gente precisa dar luz a ele e deixar uma mensagem assim para todo mundo que realmente a fé, a ciência, ela é bancada por Deus, né? O Senhor tem prazer, tem alegria sobre isso, dá dons, revelação ao Sabedoria. homem, né? Sabedoria, discernimento. E eu acredito que a cada vez mais a ciência ela vai aumentar. A ciência ela vai prosperar, a ciência ela vai evoluir, como tem assustadoramente evoluído. A inteligência artificial está aí para dizer isso. E a cada vez mais a nossa fé também precisa aumentar. Então, assim, contra a ciência não dá para a gente lutar, mas de repente a gente pode lutar, ou se policiar, digamos assim, com algo que nós temos, que é a nossa fé. Ou seja, fazer ela crescer cada vez mais, alimentar ela cada vez mais. Aí a gente entra com o conceito que Strong deu, que fé é um tipo de conhecimento. Por quê? Quanto mais você busca conhecer a Deus, mais você descobre o quanto Ele é transcendente. Quanto Ele é maior do que... Quanto mais você estuda sobre Deus, e você vai descobrir o quanto Ele é ainda mais transcendente, quanto Ele está além daquele conhecimento. Calbart, na sua dialética, fez isso, né? O Deus oculto que se revela. Como pode isso? Né? O absconde, essa brincadeira de Deus, fala, né? Ele é um Deus que se revela, mas ainda continua oculto. Eu acredito assim que a fé está aumentando muito, não para todos, porque quando você olha para a tecnologia, para o que o homem vem criando, vem acreditando, vem apostando, e quando você chega agora com a inteligência artificial, com todo esse aparato, porque um dia lá atrás alguém acreditou nessa possibilidade, teve fé. Então, eu penso que a fé não pode ser inimiga da ciência, nem a ciência inimiga da fé, pelo contrário. Aqueles que não conseguem entender muito a ciência, optam pela fé, negando ou indo de encontro à ciência. Por outro lado, a ciência, por si só, para não dar o crédito a quem deu início a ela, prefere afastar-se e sempre criticar no campo religioso. O fato é que ciência e fé, fé e ciência nunca estiveram separadas. Porque, como o pastor Renato colocou, saem da mesma criação de Deus. O pastor Renato está falando para a gente deixar uma mensagem, né, nesse sentido, mas existe uma situação, né, um elemento que eu acredito que a fé ela está também vinculada ao amor. Tá? Quando a gente fala de fé religiosa, ela está vinculada ao amor. E infelizmente a Bíblia tem um dizer que diz que nos últimos dias, por causa da iniquidade, isso, a fé vai esfriar, o amor vão apostatar, né? É isso. Então, realmente, eu vou ter que me deter a outra passagem bíblica que diz assim: olha, você que crê em Deus, que ama a Deus, fique firme, busque mais, se santifique, se posicione mais, porque você vai estar numa situação ao seu redor que, por conta desse avanço da ciência, da tecnologia, muitos vão... A Bíblia diz, a ciência, no fim dos tempos, a ciência se multiplicará. E o amor de muitos. Né? Então, é aquilo. Estão separadas? Não. Eu creio que alguns vão fazer essa separação. Mas cabe a cada um de nós, você que está nos assistindo, nos ouvindo, acompanhando, fortalecer a sua fé, não ignorar a ciência e entender que fé e ciência saem do mesmo produto e criação de Deus. E cabe a você poder
crescer e multiplicar cada dia mais a sua fé. Vamos caminhando aqui para o final, vou ler duas participações aqui de Anaildo Corrêa, diz assim: Shalom Adonai, grande esse debate, inspirador, manifesto entre ciência e fé, coisa mais linda de se ouvir, isso é cultura para a mente e para o espírito, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele complementa: eu vejo Deus usando vocês, como está escrito, meu povo sofre por falta de conhecimento, aí Deus coloca vocês para abrir a mente claramente, que a fé e a ciência andam juntos. E o Wallace finaliza dizendo assim: que a fé e a ciência andem de mãos dadas para a glória de Deus, Amém. Pois é Ele o doador de ambas. Então eu assim encerro aqui a minha participação dizendo assim: elas andam de mãos dadas. Com certeza. Quem patrocina as duas é o Senhor. Amém. E se a gente buscar separar ou dar uma credibilidade muito mais a uma do que a outra, assim, tenha fé, mas acredite e confie na ciência. Mas Sim. aumente a sua fé e a cada dia mais busque Aumenta a ciência as também. coisas de Deus. Então é isso aí. Bispo Lúcio, suas considerações aí finais. É isso aí, né? Foi muito prazeroso para mim, né? O bate-papo aqui, acho que deu para a gente discutir várias linhas e vou reiterar as palavras que falei, né? Aqueles que de fato creem na palavra de Deus, né? Entendem o processo que o mundo está vivendo, deve se posicionar, buscar conhecer mais ainda Deus, mas não com uma fé cega, como o Deus falou, né? Fé por fé, mas fé apoiada no conhecimento, na razão, né? Isso. E observar que a ciência, como aqui já foi várias vezes falado, né? Ela vem também por um dom de Deus, né? Que foi dado ao homem. Equalizar isso na sua vida, né? Para que você possa ter uma vida, vamos dizer assim, saudável. Quando você vai ou por um caminho ou pelo outro, você passa a adoecer, você fica doente. Não tem prevalência, né? Eu comungo da ideia de que quanto mais a ciência cresce, mais a nossa fé precisa ficar fortalecida. Sabe por quê? Porque cada passo que a ciência dá implica que o homem teve mais fé para alcançar aquele novo passo. Então, além de caminharem juntas, nós precisamos entender que cada momento da ciência, cada etapa, cada período de crescimento dela, a nossa fé precisa caminhar, se não na mesma proporção ou até mais. Glória a Deus. Bom, a gente quer agradecer aí a você que ficou conosco até Amém. agora. E, mais uma vez, enfatize a fé, busque a ciência e fique nesse ciclo, se aprofundando cada vez mais. Na próxima semana a gente vai estar aqui com o Bispo Dani, né? E um tema que ele colocou aqui, que a gente trouxe aí para ele como desafio, igrejas pequenas e igreja grande. Qual a melhor? Rapaz, aqui tem o Espírito Santo de Deus, né? Igreja pequena, porque você sabe que tem essa dicotomia entre o cristão. Né? Ele olha e diz assim: não, eu prefiro a igreja pequena por esse motivo, eu prefiro a igreja grande por esse motivo, né? Eu prefiro. Uns preferem a pequena porque acham que tem mais atenção, outros querem a grande porque tem mais novidade. E aí? Novidade ou atenção? Onde é que fica o espírito em tudo isso? Então vamos conversar, bater um papo sobre isso. Bispo Lúcio, faça uma indicação aí de um livro, né? De uma leitura para que os nossos irmãos que estão nos assistindo, acompanhando aí, possa melhorar a sua fé, compreendendo mais a ciência. Olha, a gente nunca pode fazer nenhuma leitura, ainda que sejam livros assim de teologia, desassociada da Bíblia, né? Uhum. Então, assim, eu sempre falo, e nem aceitar uma leitura, uma bibliografia integralmente como verdade, grande verdade. Então você tem que sempre fazer um filtro, tá? Mas para quem gosta de conhecer, né, mais esses detalhes, a teologia sistemática de Wayne Grudem, tá? Para iniciantes é uma boa sugestão aí. Tá aí dado o recado, você que quer aperfeiçoar, quer estudar, quer conhecer mais. Acho que eu tenho esse livro, eu estudei esse livro para o meu concílio, se eu não estou enganado. Pode ser que o autor não seja esse, mas eu acho que eu tô com esse livro. Pois é, isso aí.
Vamos Valeu, lá, meus queridos. mais uma vez. Deus abençoe. Abençoe, Boa noite. semana de vitória. Cara, paz. Obrigado, Deus abençoe. Um beijo no coração. Olha, senta o dedo aí, manda para seus amigos, hein? Se inscreve se você ainda não se inscreveu. Escreve aí tanto no YouTube quanto lá no Instagram, no nosso canal. Compartilha. Até a próxima. Tchau.